Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício aqui faz parte da série Estuda Mais Responde, onde vocês mandam as perguntas e eu respondo elas em videoaulas assim como essa. A pergunta de hoje foi enviada por Ângela Silva. Se você também quiser participar desse quadro mandando perguntas de Química, é só você colocar a hashtag Química, uma pergunta de Química logo depois e o seu nome para que eu possa falá-lo aqui antes de começar as videoaulas, beleza? Então, a questão de hoje foi enviada pela Ângela. E manda a sua questão nos comentários aqui, tá? Desse vídeo aqui ou de qualquer outro vídeo do canal, belezinha? Explica a teoria do mar de elétrons. Bom, a teoria do mar de elétrons, ela serve para a gente... Ela é uma teoria que explica as ligações metálicas, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Ligações metálicas. Ligações metálicas são aquelas ligações que acontecem entre os metais, tá? Por exemplo, a gente tem as ligações covalentes, a gente tem as ligações iônicas e a gente tem as ligações metálicas que a gente estuda aí normalmente no ensino médio, certo? As ligações metálicas, elas acontecem entre metais. Um exemplo, se eu tiver, por exemplo, ali um material feito de lítio, tá? Eu não tenho um átomo de lítio numa placa de lítio, tá? Se eu tenho um pedaço de lítio, eu tenho vários átomos de lítio ali. O átomo de lítio, ele tem número atômico igual a 3. Isso significa que o número de prótons do lítio é igual a 3 e o número de elétrons do lítio também é igual a 3, tá? O lítio, no caso, ele tem um número de massa aqui em cima, ó, igual a 7, tá? E então o número de nêutrons dele tem que ser número de massa menos o número atômico, que é igual a 4. O número de nêutrons dele é 4. Beleza. Vamos representar o átomo de lítio? Ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partículas no núcleo, né? Dessas partículas, eu vou pintar em azul aqui, ó, os prótons, tá bom? Os prótons, que são as partículas positivas, são essas em azul e os brancos aí são os nêutrons. Temos 4 nêutrons no núcleo, 3 prótons, tá? Por isso que a massa deles é 7. O número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Eu estou dando umas rodeadas aqui, mas é para ir explicando algumas coisinhas para vocês, tá? Aí o lítio, ele tem então esses 3 elétrons, né? Se ele tem 3 elétrons, ele vai ter duas camadas. A primeira camada, que é a camada K, vai ter 2 elétrons, então vou pôr aqui 2 bolinhas. E a segunda camada, que é a camada L, vai ter 1 elétron. Então tem 1 elétron aqui na camada L, beleza. Bom, o lítio, ele pode perder esse elétron que está na camada L. Se esse elétron ganhar muita energia, ele sai da camada L e vai embora, tá? Isso é bom para o lítio? É bom, porque o lítio ficaria com a configuração eletrônica, ou seja, com o mesmo número de elétrons, de um gás nobre chamado hélio. O hélio tem número atômico 2. Então, o hélio ele tem 2 prótons, né? O hélio tem também um número de elétrons igual a 2. Então, sempre que você pode ter uma configuração eletrônica igual à de um gás nobre, você fica estável, você fica bem. Então, para o lítio perder esse um elétron aqui é uma coisa boa. Então, para os metais alcalinos, que é a família que o lítio participa, é fácil perder esse um elétron que está ali em cima. Não precisa de tanta energia para tirar ele. Como que ficaria, né? Bom, o lítio agora se tornaria lítio+. Ele ainda tem no seu núcleo, né, um número igual a 7, que é o número de massa, tá? Isso aqui não muda. Não muda o número de prótons, o número de nêutrons. Seu número atômico não muda, porque o número atômico é o número de prótons, continua sendo 3. Qual que é o número de prótons dele, então? É 3, não mudou. Qual que é o número de elétrons dele? Se sair um elétron, ele fica com uma carga positiva, porque perdeu uma coisa negativa que é o elétron, e ele tende a ficar ali com 2 elétrons, certo? E o número de nêutrons também continua sendo 4. Então, basicamente, olha só o que aconteceu. Eu só diminuí o número de elétrons, né? Agora eu tenho 2 elétrons ao invés de ter 3. E aí virou o lítio+. Se eu fosse representar esse núcleo, ele ficaria assim, ó. Tá lá as partículas no núcleo. Eu tenho próton aqui, próton aqui, próton aqui.
e eu vou representar as camadas. Agora ele só tem a camada K. A camada L ela deixa de existir porque eu não tenho mais elétrons lá. Tá? Então esse virou o novo átomo de lítio. Beleza, professor. E o que tudo isso aí tem a ver com as ligações metálicas? Primeiro, eu queria mostrar para vocês que para o lítio é fácil virar esse carinha aqui. Virar esse lítio mais 1, porque assim ele teria um número de elétrons igual ao número de elétrons que tem aqui um hélio, que é um gás nobre. Beleza. Agora a gente sabe que é fácil para um metal como o lítio ficar assim. Imaginem vários átomos de lítio. Tenho vários. Esses átomos de lítio vão se ligar, certo? Mas o tipo de ligação que eles fazem são diferentes. Olha só o que vai acontecer. Vou colocar mais uns aqui. Isso daqui eu estou representando para o lítio, mas isso funciona para outros metais, tá? Esse lítio aqui, ó, vamos supor, ele fica positivo, ele perde um elétron. Então o elétron dele vem para cá, ele começa a se movimentar. Esse outro lítio aqui também ficou positivo. Esse aqui não, esse aqui está normal. Aí esse daqui vai ficar positivo, esse fica positivo, esse também, estou colocando aleatoriamente. Os lítios que estão ficando positivos, imaginem que tem mais um monte de lítios por aqui, tá? Não são só esses que eu desenhei, não. Eles começam a jogar elétrons para ficarem andando aqui, ó, ao redor desses átomos que estão ali estáticos. Esses átomos estão parados, praticamente parados, tá? Eles vibram. Só que os elétrons eles ficam se movimentando por aqui, ó, esses elétrons. E se movimentam muito rapidamente, eles são bem leves, né? Então eles vão se movimentando, e o que vai acontecendo? De vez em quando, um elétron desse aqui, ó, que saiu, sei lá, desse átomo de lítio, ele entra na camada desse átomo de lítio aqui. E esse átomo de lítio mais aqui, ele volta a ser dessa forma aqui, ó, quando ele ganha um elétron. Ele vira um lítio sem carga. Então, aquele lítio, se ele recebe um elétron, ele vai ter agora essa estrutura e não mais essa. Tá? Então, o que acontece? Se ele recebe um elétron, ele vai ficar lítio. E esse elétron sai daqui e entra nele. Aí, de repente, passa um tempinho, ele vai lá e libera o elétron de novo. Tá? Ele liberou o elétron, aí vem o elétron para cá e ele volta a ser lítio mais. Estão entendendo? Então, isso aí vai ficar acontecendo o tempo todo, com todos eles. Então, esses elétrons que ficam se movimentando aqui, eles fazem com que esses lítios aqui, que têm cargas positivas, eles fiquem próximos uns dos outros pelo fator da atração eletrostática que eles têm com tantos elétrons que tem aqui. Tá? Então, basicamente, a ligação metálica ela não é uma ligação que acontece entre dois átomos de metais. Elas acontecem entre diversos átomos metálicos. São muitos átomos juntos. E aí o que acontece? Esses elétrons que ficam se movimentando aqui, eles criam o que a gente chama de um mar de elétrons. É um mar de elétrons, uma nuvem eletrônica muito grande que fica rodeando ali, passando pelas camadas, pelos orbitais desses metais. Tá? Então a explicação que a gente dá para a ligação metálica é um mar de elétrons. E aí existe uma tendência de que esses metais eles fiquem próximos uns dos outros, porque os elétrons deles eles vão se movimentando por aí, estabilizando todos esses metais. Tudo bem? Claro que isso daqui é uma explicação que eu estou dando bem por cima, porque é uma explicação para ensino médio. Agora, se você quer aprofundar nesse tipo de estudo, se você quer entender certinho, dá uma olhada numa teoria chamada teoria do orbital molecular. Chamamos de TOM, tá? Teoria do orbital molecular é uma teoria que explica as ligações químicas, tá? É uma teoria bem moderna. E dentro da teoria do orbital molecular, a gente tem a teoria das bandas, tá? Você vai olhar lá a teoria das bandas. É bandas mesmo, tá? O que tem dentro da teoria das bandas? Tem a explicação por dentro do que acontece, tá, nesse mar de elétrons. Para uma explicação a nível ensino médio, é mais ou menos por aqui que a gente para. Agora, se você quer compreender por quê, como que acontece, por que o metal ele tem ele tem uma condutividade melhor do que o outro, porque todos os porquês da ligação metálica você vai encontrar lá na teoria das bandas, beleza?
Bom, então basicamente é isso, pelo menos por essa videoaula a gente termina por aqui. A explicação, a teoria do mar de elétrons, ela serve para explicar as ligações metálicas, e o mar de elétrons aí vem do fato da gente ter diversos elétrons entre os metais, beleza? E aí o lítio é um exemplo, não é o único, você pode fazer isso com diversos outros metais, tranquilo? Bom pessoal, então basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício, dessa videoaula meio que teórica também, né? Foi mais uma explicação aqui. Se vocês gostaram dessa videoaula, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, de compartilhar o link dessa videoaula nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais, belezinha? Se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube, ativem o sininho de notificações e fiquem por dentro das nossas novidades. Um forte abraço e até a próxima aula!